Olá, mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa de esportes aqui. Hoje recebendo um grande convidado, um amigo, um especialista em uma porção de áreas esportivas, o professor Ari Gracia Júnior. Olha, se depender do tamanho do currículo do Ari, eu vou levar o primeiro bloco do programa inteiro, nossa confraria dos esportes. Mas vamos lá, Ari, porque depois nós vamos, antes de você se apresentar, eu vou te apresentar um pouquinho aqui, de você saudar o público, mas eu vou dizer um pouco da sua história aqui. O Ari tem 60 anos, é formado pela USP, Universidade de São Paulo, desde 1984. É especialista em voleibol, futebol, futsal e tênis. Árbitro de voleibol e futsal. Trabalhou na iniciativa privada, na Fundação Itaú Clube, do Grupo Itaú. Foi coordenador de esportes. Federação Paulista de Futebol, foi gerente do Departamento Técnico e Observador de Arbitragem. No SESI, foi coordenador de esportes e lazer. Escola João 23, na Zona Leste, professor e treinador de futsal, voleibol e handebol. Na Universidade de Guarulhos, coordenador do curso de tecnólogo para treinadores de futebol. No Colégio Fereguete, imagino que seja assim que se fale. Ele até hoje é professor e treinador de futsal, além da paixão pelo xadrez. É locutor, radialista de locução esportiva. Integrou e coordenou, apresentou, foi comentarista e repórter do programa Segunda Cativa, de quem idealizou, na TV Cantareira por 98 programas. Ari, seja muito bem-vindo, meu amigo professor Ari Gracia Júnior. Obrigado. Adalberto Garcia Greg, pois é. Somos amigos de longa data, né? Já faz um tempinho que a gente teve uma separação profissional, mas a amizade continuou nesse tempo todo. Depois da TV Cantareira, quando a gente teve aquele programa Segunda Cativa, tivemos quase 2 anos no ar. E é um prazer voltar aqui falar com os amigos de Guarulhos. Ari, tomando uma água. Bom, aproveitar todo esse bom contato. O Ari tem além de tudo que eu falei aqui, ele é um amante do esporte. Pela nossa proximidade de amizade, que me trouxe chamar o Ari para cá, para a gente falar um pouco da situação esportiva do país, da cidade, das cidades brasileiras e de um monte de coisa. Ari, a nossa intenção aqui no nosso programa é discutir o esporte de forma geral. Normalmente o futebol de campo principalmente, é o que é mais visado em todos os programas de esporte. Mas você tem uma vastíssima experiência em lidar com públicos variados, A sua experiência no esporte é muito grande. E foi exatamente isso. Então eu queria primeiro que você falasse um pouquinho pra gente, porque a sua formação ela é muito boa mesmo, mas o sonho da USP é um sonho de todo brasileiro que se entende, que fala, eu quero ter a oportunidade de uma universidade pública, obviamente gratuita, e se puder chegar a uma USP é um sonho. Então, Ari, compara um pouquinho pra gente, se você puder falar pro telespectador, da sua experiência de USP de 84 e a de hoje, porque eu vou discorrer sobre o seu currículo, eu acho que é muito, muito bacana a gente falar, vamos tentar falar sobre outras coisas também, mas fala um pouquinho de como você vê o que é a USP de antes, o que é a formação esportiva, que não só da USP, mas da Academia Brasileira e especialmente a Academia Paulista de Professores de Educação Física. Bom, de 84, essa semana eu completei 37 anos de formado, É uma vida, Muita gente que está assistindo talvez não chegou nem na metade desse período todo, Quando eu terminei a faculdade, a minha turma foi a segunda turma que passou a ser 4 anos. Antigamente os cursos de educação física eram todos realizados em 3 anos. Aí uma turma anterior à minha puxou os 4 anos e a minha daí para frente, todo mundo veio com 4 anos. E eu sou de uma época em que a gente tinha o curso que era considerado licenciatura plena. Então eu posso trabalhar em escolas, posso trabalhar em clubes, E depois de algum tempo isso foi separado. Hoje em dia, se você olhar as faculdades de educação física, você vai encontrar curso de bacharel
e curso de licenciatura. Então houve essa separação, licenciatura é para quem vai trabalhar no mundo escolar e a parte bacharel para quem vai trabalhar em academias, vai trabalhar como personal, vai trabalhar em clubes, escolinhas, né? Então a minha formação permite esses dois espaços. Essa divisão trouxe algumas coisas boas, né? Sem dúvida, trouxe a especialização. Se alguém vai trabalhar só no mundo escolar, ele já vai direto para lá. Vai trabalhar só no mundo de academia ou na parte de ginástica, alguma área de treinamento esportivo, ele vai para lá. E você tem a possibilidade de depois juntar os conhecimentos e ampliar a sua área de atuação. Então é difícil a gente falar em perder tempo, né? Mas você vai direcionar no que te interessa. É difícil, mas é importante. É porque o mundo tá muito rápido, né? Hoje em dia você vê tanta gente, tem gente que faz faculdade, faz mestrado, faz doutorado e às vezes fica patinando. E um outro camarada faz um curso pela internet, um curso rápido, acha um caminho e vai. A gente vê um monte de caras aí, os influenciadores digitais, né? Às vezes o cara não tem uma formação, mas ele achou um caminho em algo que é uma paixão dele e ele vai com tudo. E é assim que a coisa vai funcionando, né? Então teve essa alteração na área da educação física muito grande, né? É melhor antes ou depois, Ari? Isso de melhor é complicado, né? Eu sou... É mais ou menos como a gente comparar o futebol de 70 com o futebol de hoje? É por aí. Se você pegar, eles são diferentes, né? O futebol, a gente pode dizer, o futebol, o vôlei, se pegar esportes assim mais de massa, se a gente olhar um jogo dos anos 70, dos anos 80 e um jogo de hoje, o jogo parece outro, né? Manteve como igualdade, sei lá, tem as traves, a área, o gol, ou no caso do vôlei tem a rede, o espaço da quadra, mas a dinâmica do jogo, a intensidade é totalmente diferente. E para isso é preciso que se adapte também os profissionais que vão atuar nesse meio. Ari, por que a especialização em vôlei, futebol, futsal e tênis, né? Querendo que você diga, né, pra gente o seguinte, né? Nós estamos aqui quase encerrando o primeiro bloco, você vai ver que isso aqui é pai bola, é muito rápido, né? Como dizia o Lia Júnior, pai bola, né? Ainda diz, né? Ainda diz, é verdade. Diz, né? Agora com a Glenda, né? Opa, tá melhor, né? Tá bem acompanhado. Tá melhor. Tá bem acompanhado. Mais pela praia do que... Bom, Ari, mas rapidamente, para você deixar a resposta até para o segundo bloco, sim, você se especializou em vôlei, futebol, que né, o futebol que a gente conhece como futebol de campo, o futsal e o tênis. A paixão vem para qual? Bom, a origem mesmo seria o futebol, que era o meu princípio. Quando eu fiz a faculdade, eu queria ir para essa área de treinamento de futebol. E aí a própria USP, né, onde eu fiz a especialização do vôlei, ela abriu um curso de especialização em futebol com o professor José Teixeira, que foi um dos criadores do grupo do Corinthians, que ficou conhecido como a Democracia Corintiana, que veio o Mário Travalini. O Teixeira era um desses camaradas. Só que faltando 2 meses para início do curso, ele recebeu o convite de um clube aqui de um país da América Latina e foi embora. Ele acabou aceitando e aí o curso foi bloqueado, né? Então agora a gente fica com gosto de quero mais. A gente volta com o professor Ari Gracia Júnior no segundo bloco contando histórias pra gente aqui. Até já! De volta com o nosso segundo bloco do programa Confraria dos Esportes com o professor Ari Gracia Júnior. Ari, você falava um pouco, eu te perguntei sobre a tua especialidade, voleibol, futebol, futsal e tênis. Você falou para mim, para nós todos aqui, para mim, para os telespectadores, que você chegou por conta de gostar do futebol. Mas dá uma pinceladinha sobre essas especialidades aí, né? Cada uma delas. O objetivo inicial era o futebol, como eu estava dizendo. Aí o curso de futebol foi cancelado por motivos de força maior, né? O professor José Teixeira se ausentou do país. Sim. E aí surgiu a possibilidade, me ligaram e falaram assim, você quer fazer o de vôlei? É o Moreno, né? Que era da seleção. Depois ele também mudou, mas enfim. Aí eu entrei no curso de vôlei, fui fazendo. Eu já gostava do vôlei, isso me valeu inclusive para ser treinador das equipes da Fundação Itaú Clube, dos funcionários e
e agregados ali do Grupo Itaú, né? Que é uma outra coisa que acho que você vai tocar no assunto daqui a pouquinho. E aí foi acontecendo, aparecia uma oportunidade e eu gosto de aprender. Futsal também fui fazer e é a minha origem de jogador, né? O meu mundo como atleta aí, né? Mais ou menos. Foi na área do futsal, é o que eu mais praticava. Depois apareceu o tênis na faculdade, eu gostei do tênis, fui fazendo cursos. Que não é o tênis de mesa, é o tênis de campo. É o tênis de campo, né? Os dois esportes que a gente chama de campo, o tênis de campo chama só tênis, o futebol de campo é só futebol, mas a gente acaba falando para diferenciar do tênis de mesa, do futebol de salão, né? Ó, como eu sou antigo, né? Futebol de salão, o nome mudou completamente. Hoje é futsal, né? Porque é uma marca internacional. Os países de língua hispânica têm muita dificuldade de falar o ão, né? Então, para ficar alguma coisa internacional, quando a FIFA ganhou todos, virou futsal, virou uma marca mundial. Né? Ó, tá vendo? Você agora com a gente aí tá aprendendo, eu também tô aprendendo. Não sabia que futsal era por conta disso. Ari, você falou aí pinceladamente, a sua passagem pela iniciativa privada tem alguns caminhos, se a gente puder falar assim, mas você passou pela Fundação Itaú Clube num tempo em que a gente se conheceu, sim, né? Remontam 33 anos, 35 anos, sei lá quanto, mas tá bom, estamos aqui, né? Vamos abafar esse caso. Estamos aqui nessa parte. Estamos firme ainda, firme e forte. Mas você foi coordenador de esportes da Fundação. Isso, trabalhei na área de esportes, depois na área de A Fundação chegou, no nosso tempo, ela teve 85 mil funcionários. Eram quase 90 mil pessoas envolvidas. E você cuidava de atividades esportivas. Para você entender um pouco melhor, o Ari vai falar, mas o Itaú tinha núcleos, que a gente chamava de núcleos por todo o Brasil. E o Ari era responsável por coordenar atividades esportivas da Fundação Itaú Clube por todo o Brasil, que era destinado a atividades a funcionários e filhos e dependentes de funcionários. Não é isso, Ari? Como é que é essa grande experiência, né? Sim, a gente organizava campeonatos, eram 27 modalidades diferentes em alguns momentos. Tinha também escola, né, iniciação, como tem hoje em dia tantas escolinhas aí de esportes, a gente tinha também, para garotada principalmente, tinha para adultos, iniciação de voleibol, tinha, enfim, uma série de atividades que a gente envolvia e os núcleos eram espalhados aqui, alguns pelas cidades do estado de São Paulo, alguns fora de São Paulo também, e onde também a prática do esporte era difundida e o grupo de São Paulo enviava inclusive material esportivo, bola, camisa, então era um período diferente, né? Isso aí a gente está falando final dos anos 80, começo dos anos 90, e a realidade das empresas que investiam no esporte mudou demais, né? É muito interessante, só para você que está nos vendo aqui, entender isso que o Ari diz para a gente, o professor Ari diz para a gente. Foi um tempo em que a gente tem saudade mesmo, mas não uma saudade só da nossa relação, de como a gente via o incentivo das empresas no esporte. Vimos o Banespa no futsal e tantas outras, voleibol. Nos campeonatos empresariais, né? A gente tinha o Itaú, tinha o Unibanco, tinha Eletropaulo, tinha várias fundações, muitos grupos que são estaduais, né? Então tinha Sabesp, tinha Telesp, tudo que era ligado ao comando assim, do estado, tinham várias empresas e eram campeonatos muito fortes, todos contratavam profissionais especializados na área. Então a área de educação física naquele tempo teve um papel legal. Muitos atletas também, né? Muitos atletas que apareciam, às vezes eles eram convidados a trabalhar na empresa e ao mesmo tempo eles eram atletas. Então é legal, ajudava a pagar a faculdade, ajudavam, enfim, muita gente se beneficiou dessa parceria. Muito bacana. Ari, saudade? Era legal, cara. Talvez porque eu tinha o cabelo preto também, era mais tranquilo, né? Doía menos o joelho. Mas era muito legal, porque a gente se dedicava de segunda a sexta na parte de organização, os fins de semana, pra gente era uma festa, então a gente ia trabalhar, mas ao mesmo tempo, é aquela história, se você trabalha com o que você gosta, né, você nunca vai poder dizer que é trabalho, você está se divertindo. Era uma diversão que a gente ainda recebia, era muito legal. Bacana, verdade, sou testemunha disso também. Você teve uma outra grande experiência, Ari, com a Federação Paulista de Futebol, em que você foi gerente do departamento técnico, também foi observador de arbitragem, né? Num tempo do Fará? Sim, do presidente Eduardo José Fará, meu presidente, camarada que
Ele revolucionou o futebol de São Paulo, futebol que passava por muita dificuldade, a federação não tinha um gerenciamento, uma gestão profissional. Então os clubes tinham dificuldade financeira, a federação tinha dificuldade, e ele conseguiu trazer o que a gente vê hoje em dia, Champions League, isso aí, que eles são um exemplo de rentabilidade, de dinheiro envolvido, ele conseguiu trazer isso para o esporte de São Paulo, conseguiu trazer grandes nomes para o futebol paulista, fez uma série de inserções, trouxe parcerias com o Grupo VR, trouxe Marcelinho Carioca na época, fez uma espécie de um leilão entre os clubes, então ele agitou. Se fosse hoje em dia que tem as redes sociais, então ia ser uma loucura. Então mandou bem, né? Ari, você passou pelo SESI também, né? E eu vou direto para a sua proximidade com a Universidade de Guarulhos. Você esteve como coordenador do curso de tecnólogo, né, para treinadores de futsal, de futebol. De futebol. Também foi uma nova experiência, né? Sim, inclusive eu devo agradecer à TV Cantareira, né? O convite para que eu fosse fazer parte do grupo da Universidade de Guarulhos surgiu de uma entrevista que nós fizemos com o pessoal que era da UNG. Né? Nós entrevistamos lá o professor Ângelo Palmisano, que era o coordenador da época, e o Mário Travalini, que era o representante, ele era o presidente do Sindicato de Treinadores de Futebol de São Paulo. E aí eles vieram os dois no programa. Que tinha sido aquele seu professor que largou para lá atrás. Não, esse é o José Teixeira. O José Teixeira, o Travalini, era o Travalini. Isso, o Travalini e o Teixeira, eles eram... O Travalini era o técnico do Corinthians e o Teixeira era o auxiliar técnico e preparador físico dele na época. Sim. Então o caminho rodou e a gente acabou se encontrando, ali, né? E aí surgiu esse convite para assumir uma das pastas, né? Eu peguei a parte de história do futebol. E em cima da história do futebol, a gente foi desenvolvendo uma série de outros trabalhos. E depois surgiu para que eu pegasse também a parte de coordenação do curso. Legal. Ari, olha, tá vendo mesmo? Contamos pra você que era pai bola, já foi, vamos pro último bloco. E são dois que falam pra caramba, fica fácil. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes, hoje recebendo o professor Ari Gracia Júnior. Vamos tentar correr, porque o Ari tem, né, a ficha é extensa, que não é corrida, mas é extensa, de grandes serviços prestados ao esporte. Não é capivara, não. Né? O Ari tem grandes serviços prestados ao esporte e o que faltar aqui a gente se compromete com você, telespectador, a gravar um outro programa com o Ari, porque o Ari tem muita coisa boa para contar. E também vou deixar um convite para o Ari no final do programa, mas vamos lá. Ari, você falava sobre a questão, né, da tua participação na UNG. Eu acho que isso foi bacana, né? Você teve uma oportunidade gerada por um trabalho que você fez na cidade, que a gente vai falar no final. Hoje você tem, sua atuação atual é no Colégio Fereguete. Isso. Você é professor e treinador de futsal. Bom, mas o treinador de futsal, o professor já está, né, inserido no seu dia a dia, na sua vida. É mais do mesmo. Né? Mas você tem algo que eu queria que você falasse principalmente sobre isso, que é do que a gente procura tratar no programa aqui da Confraria, sobre a sua paixão pelo xadrez e no que o xadrez pode ajudar a educação, né, basicamente, de todos nós, de todo mundo, principalmente das crianças. Bom, eu faço parte desse colégio, né, do Colégio Fereguete, já há quase 14 anos. E nos últimos 8 surgiu a possibilidade, nós trocamos de bandeira, né, as apostilas, o material, e a nova bandeira, que é a Anglo, ele disponibiliza uma atividade que é o xadrez escolar. E aí eu, como sou xereta, né, alguém perguntou quem quer e eu já jogava xadrez de criança. Muita coisa a gente não lembra, vai pegando de novo. E eu consegui trazer essa atividade de uma maneira bacana, o material ajuda muito, evidentemente, mas é uma maneira da gente chegar até a criança, aquela ideia lúdica da brincadeira. E o xadrez, ele traz uma série de atividades que auxiliam no fortalecimento mesmo da parte de escrita, de memória, de conceito lógico. São vários conceitos
que a parte pedagógica pode se utilizar do jogo e já está aí, né? Se fala tanto em gamificação, em uma série de estratégias novas. O xadrez é um jogo que tem aí 2000 anos e que milenário, é isso. Tá tão simples, né? E é um jogo que se mantém constante. E é barato. Super barato. Você consegue construir um jogo de xadrez, é uma das atividades que a gente faz. Se você quiser comprar um joguinho simples, você vai pagar menos que o preço de uma Barbie, né? Você vai pagar R$40, um joguinho bacana. E o xadrez tem uma característica esportiva, além de tudo isso que a gente pode falar, o xadrez é o único esporte onde, se a gente pegar em alto nível, se você pegar um atleta de alto nível homem e atleta mulher de alto nível, a mulher não vai ter uma chance por uma questão de força, é genético, não tem o que fazer. No xadrez, se você pegar uma grande atleta, como nós vimos, né, teve uma série da Netflix, né, que é a... Qual é? Agora é o Gambito da Rainha, o nome é esse, né? A gente nem chama de rainha, o nome da peça é Dama, mas a rainha é mais conhecida, né? É uma série da Netflix bem legal. A Disney lançou um filme, A Rainha de Katwe. Então são muitos filmes que utilizam o xadrez como pano de fundo. E eu dizia em relação a homem e mulher, não tem diferença no xadrez. É uma questão de pensamento. Você pode jogar um garotinho contra o avô dele. Então você une gerações, você divide tarefas, enfim, o xadrez... eu comecei a ficar animado de falar de xadrez, eu não vou nem me estender muito não. Não, acho que você deve. Ari, desculpa até te cortar, você que está nos ouvindo, de tudo que nós falamos aqui, eu queria tentar falar um pouquinho sobre o handebol, que a gente quase não aborda aqui, mas eu vou me ater, falaremos em um outro momento. Até porque nós temos um outro convidado que a gente vai poder abordar isso. Mas, Ari, é exatamente esse o objetivo do programa. É falar sobre outros esportes, falar sobre outras opções. E isso ocupe sim esse final de tempo. Antes da minha última pergunta e agradecer a tua parte. Eu queria falar da TV Cantar e da TV, mas mais 30 segundos aí para você falar sobre o xadrez, por favor. Bom, a importância do xadrez, primeiro, que você não precisa de muito espaço. O valor que você investe é baratíssimo. Você une uma série de atividades. O xadrez envolve matemática, envolve português, pode envolver línguas. Você pode envolver geografia, contar a história do jogo. Então, ele faz uma ligação entre uma série de atividades pedagógicas. Então, é uma ferramenta barata, a garotada adora o xadrez e, ao mesmo tempo, você atinge coisas que a escola tem a seu favor. É uma pena que muitas escolas não tenham atentado para esse detalhe. Tem um projeto no Senado brasileiro tentando obrigar que se torne o xadrez como uma matéria que faça parte da grade, mas isso aí a gente sabe como é que é, né? Política, um é a favor, um é contra e às vezes demora um pouquinho. Mas muitas escolas particulares, mesmo escolas de prefeitura em cidades um pouco menores, já estão investindo e é dinheiro bem investido, pode ter certeza. Que bom, Ari. Vamos difundir mais o xadrez aqui, inclusive no nosso programa. Ari, eu queria falar agora essa sua experiência aí no programa Segunda Cativa, que você ficou na TV Cantareira como locutor, radialista, na verdade, aliás, desculpa, locutor, fez locução esportiva em outros momentos, mas na TV Cantareira você foi apresentador, comentarista e repórter, né? 98 programas com um grande sucesso. Então, comenta rapidinho sobre essa sua experiência, porque eu quero te fazer um convite e também quero te fazer uma pergunta. Mas a primeira pergunta depois do convite. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho só do Segunda Cativa, muito rapidinho mesmo. Eu comecei como comentarista, quem apresentava na época era o Sidney Góes. O primeiro ano ele apresentava, eu era o comentarista e fazia as reportagens também aqui nos eventos, nos campeonatos que tinha na cidade. E depois de um certo tempo, o Sidney, por outras questões profissionais, ele abriu mão e aí eu passei a ser o apresentador do programa. Trouxemos o Dalmo, né, que tem uma ligação grande com a Wimpro, que é um clube de futsal que traz, acho que muito orgulho para o pessoal de Guarulhos, muitos jogadores que chegaram à seleção brasileira, grandes nomes do futsal brasileiro e mundial passaram pela Wimpro, né? Que bom. Bom, Ari, então agora eu quero te fazer uma pergunta assim, Pergunta de 1 milhão, né? Não sei se de 1 milhão, talvez seja de muito mais, viu, Ari? Talvez seja de muito mais. Ari, por que o Brasil não tem um esporte com uma política de Estado? Sempre é de governo, sempre as secretarias, os ministérios são moeda de barganha. Por que você acha isso? Se é que você acha isso?
É um assunto que não dá para a gente tratar rapidinho, né? Mas na hora que entenderem, em muitos lugares já entenderam isso, né? Que cada real que você investir no esporte, você vai economizar na saúde, vai economizar no gasto de hospitais, você ocupa a mente do jovem, vai economizar depois para pagar pública, incêndio, né? De violência, uma série de coisas, né? É um dinheiro que seria empregue e se a pessoa não perceber, você economiza coisas para muito longo prazo. Algumas cidades têm uma característica muito ligada a isso. O Brasil tem algumas confederações que têm como base algumas cidades. Aqui em Guarulhos, por exemplo, tem onde saiu a Rebeca Andrade, né, que foi medalhista olímpica em Tóquio esse ano. Então a gente tem que entender que o esporte tem alguns, como se chamava antigamente, os abnegados, né? Tem muita gente que tem interesse, muita gente tem qualificação técnica. Aqui em Guarulhos, então, tem uma quantidade enorme de grandes profissionais. E é difícil dizer, né? Às vezes um camarada dá mais dá uma prioridade para uma área mais do que outra, às vezes vira uma briga, às vezes até barganha política mesmo. É complicado. O Brasil passa por isso há muitos e muitos anos. Espero que isso um dia passe, né? Ari, obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite da gente, né? É sempre um prazer estar falando com você, a conversa passa muito rápido e está aqui aberto o convite para você, né? Ou vir apresentar um novo programa no projeto que a gente tem, ou de vez em quando intercalar com a gente aqui para ser um apresentador, tá bom? É de público que eu faço isso aqui, né? Especialmente quando você puder interagir com outras cidades, com outros locais, mas vamos conversar melhor. Muito obrigado por ter vindo, Ari. Eu que agradeço pelo convite. É uma posição meio estranha, né? A gente que é mais acostumado a perguntar, quando alguém pergunta pra gente, por mais que a gente queira falar um negócio tranquilo, é um bate-papo, tá tranquilo. Estamos entre amigos aqui, tranquilo. Mas é uma posição diferente. Eu acho que perguntar é mais fácil, hein? Tá Mas o seu convite, com certeza, a gente vai conversar com calma e eu agradeço. Acho uma boa ideia. Vejo com bons olhos. Bacana. Olha, eu agradeço você pela atenção que teve com a gente, que ficou com a gente até agora aí. Agradeço que o Ari Gracia Júnior, professor, veio com a gente. Eu disse para ele, né, que ele disse para mim assim, tem certeza que você quer me entrevistar? Eu sabia que ele ia ficar assim, porque ele está acostumado a entrevistar, então agora passa a ser entrevistado. Mas é assim, obrigado pela atenção e até o próximo programa.